Você sabia que viajar depois dos 70 anos pode ser muito mais arriscado do que você imagina, especialmente quando analisamos isso pela perspectiva bíblica? Você descobrirá os 8 perigos ocultos que toda pessoa mais velha deve conhecer antes de sua próxima viagem, iluminados pela sabedoria eterna das Escrituras. À medida que envelhecemos, nossos corpos e mentes passam por mudanças, e o que antes era fácil agora pode colocar em risco nossa saúde e bem-estar. Desde ossos mais frágeis até maior vulnerabilidade a situações inesperadas em lugares desconhecidos, esses perigos podem arruinar seus planos se você não levá-los em consideração. Fique até o final, porque o último perigo que vou revelar pode surpreender você e mudar a forma como você pensa sobre suas futuras viagens à luz dos ensinamentos bíblicos. Antes de mergulharmos no primeiro perigo, se você encontrar valor nestes vídeos que integram fé e vida prática, por favor inscreva-se e clique no sino para se manter atualizado com mais conteúdo que o ajudará a viver uma vida plena em qualquer idade. Vamos começar. O primeiro perigo: vulnerabilidade física e doenças em terras distantes. A Bíblia nos mostra repetidamente como até mesmo os patriarcas e profetas experimentaram vulnerabilidade física em suas viagens, especialmente na velhice. Abraão, considerado o pai da fé, viajou extensamente mesmo em seus anos avançados. Em Gênesis capítulo 23, versículo 1, lemos que Sara, sua esposa, morreu aos 127 anos em Kiriat Arba, longe de sua terra natal, enquanto acompanhava Abraão em suas viagens. Esse relato nos lembra que, mesmo com a promessa de proteção divina, nossos corpos envelhecidos enfrentam riscos reais quando nos afastamos de nossos ambientes familiares. Imagine isto. Você está em uma vila pitoresca da Jordânia, seguindo os passos de Moisés em direção ao Monte Nebo, quando de repente sente uma dor aguda no peito. Em casa, você ligaria para a emergência e em 15 minutos já estaria recebendo atendimento. Mas aqui, a milhares de quilômetros de seu lar, você sabe ao menos como pedir ajuda? Será que você conseguirá explicar seus sintomas em um idioma estrangeiro? O hospital local terá acesso ao seu histórico médico? O livro de Eclesiastes nos lembra poeticamente nossa fragilidade física no capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer algum, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva. Então tremerão os guardiões da casa e se curvarão os homens fortes. Esta passagem, tradicionalmente interpretada como uma metáfora do envelhecimento, descreve como nossos braços, os guardiões, tremem e nossas pernas, os homens fortes, se enfraquecem com a idade. Voos transcontinentais, além de exaustivos, representam um risco particular para os crentes mais velhos. Permanecer sentado durante horas em um espaço reduzido pode provocar trombose venosa profunda, especialmente se você já tem problemas circulatórios. Os coágulos sanguíneos que se formam nas pernas durante essas viagens prolongadas podem se deslocar e causar complicações potencialmente fatais. A sabedoria bíblica nos convida a ser bons mordomos de nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, como diz 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 19, o que inclui tomar decisões prudentes a respeito da nossa saúde durante as viagens. Outro perigo pouco considerado é o efeito da altitude. Destinos montanhosos como Jerusalém, que está a aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, ou Belém, ainda mais elevada, podem colocar à prova seu sistema cardiovascular. A menor quantidade de oxigênio disponível obriga seu coração a trabalhar mais intensamente, algo que pode desencadear problemas se você tiver alguma condição cardíaca não diagnosticada. A pesquisa médica atual confirma que as pessoas mais velhas são significativamente mais suscetíveis aos efeitos da altitude, apresentando dificuldades para respirar e tonturas com mais facilidade do que os jovens. Sob a perspectiva bíblica, não se trata de renunciar ao prazer de viajar, mas de reconhecer honestamente nossa vulnerabilidade física. Provérbios capítulo 22, versículo 3 nos diz:
O prudente percebe o perigo e se esconde, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Essa sabedoria prática, escrita há milhares de anos, continua sendo perfeitamente aplicável hoje. A prudência não é inimiga da aventura, mas sim sua melhor aliada. Antes de empreender qualquer viagem internacional depois dos 70 anos, visite seu médico para uma avaliação completa, não como mera formalidade, mas como uma conversa sincera sobre os riscos específicos que você pode enfrentar de acordo com sua condição. Discuta os efeitos que o destino escolhido pode ter em sua saúde e obtenha recomendações específicas. Prepare um kit médico personalizado que inclua não apenas seus medicamentos habituais em quantidade suficiente para toda a viagem, com uma margem de segurança, mas também uma lista detalhada de suas condições, medicamentos e alergias traduzida para o idioma do país que você visitará. Também é fundamental pesquisar o sistema de saúde de seu destino. Eles têm hospitais modernos? Como funcionam as emergências? Existem acordos de saúde com seu país de origem? E talvez o mais importante, contrate um seguro de viagem que cubra especificamente pessoas da sua faixa etária e inclua a evacuação médica de emergência. Isso se alinha com o princípio bíblico de previsão e cuidado, visto no exemplo de José, que armazenou grãos nos anos de abundância para se preparar para os anos de escassez. O segundo perigo, isolamento espiritual em terras estrangeiras. O rei Davi expressou profundamente esse sentimento no Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos ao nos lembrarmos de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Esse lamento reflete a desconexão espiritual profunda que muitos viajantes mais velhos experimentam quando se veem longe de suas comunidades habituais de fé. O apóstolo Paulo, apesar de sua força espiritual extraordinária, frequentemente expressava saudade da companhia de outros crentes durante suas viagens. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, ele suplica: procure vir logo ao meu encontro. Até mesmo esse grande missionário reconhecia a importância crítica do companheirismo cristão para manter a saúde espiritual, especialmente durante os desafios das viagens. Imagine este cenário. Você planejou durante meses visitar a Terra Santa, sonhando em caminhar onde Jesus caminhou, mas ao chegar, depara-se com um ambiente completamente diferente da sua igreja local. Os cultos são em idiomas que você não entende, as tradições são distintas e de repente você enfrenta não apenas a desorientação física, mas também um profundo sentimento de isolamento espiritual. Esse tipo de desconexão pode desencadear ansiedade e até depressão, especialmente em pessoas mais velhas, para quem a rotina e a comunidade religiosa são âncoras fundamentais. A pesquisa contemporânea em psicologia religiosa revela que a desconexão da prática religiosa habitual durante viagens pode ter efeitos particularmente adversos em adultos mais velhos, para quem a fé costuma ser um componente central de sua identidade e bem-estar emocional. Um estudo da Universidade de Duke descobriu que adultos mais velhos que sofrem interrupção em suas práticas religiosas regulares apresentam níveis significativamente mais altos de estresse e uma diminuição em seu senso de propósito. As Escrituras nos ensinam em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas encorajarmos-nos uns aos outros. Essa passagem ganha relevância especial quando nos encontramos em terras estrangeiras, onde a tentação de abandonar temporariamente nossas práticas espirituais pode ser forte devido a barreiras linguísticas ou culturais. Para combater esse perigo, considere pesquisar e entrar em contato antecipadamente com comunidades de fé em seu destino que compartilhem suas crenças fundamentais. Muitas congregações internacionais oferecem cultos em vários idiomas e recebem bem os visitantes. Leve consigo recursos espirituais como sua Bíblia favorita, agora também disponível em aplicativos de celular que não ocupam espaço na bagagem, devocionais diários e talvez alguns hinos ou cânticos que tenham significado para você. Além disso, considere viajar com um companheiro de fé ou juntar-se a grupos de viagem organizados por comunidades religiosas.
Essa prática tem raízes bíblicas profundas. Lembremos que Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, reconhecendo a importância do apoio mútuo em territórios desconhecidos. Como diz Eclesiastes capítulo 4, é melhor serem 2 do que 1. Se um cair, o outro o levanta, mas ai do que estiver sozinho e cair, pois não haverá quem o levante. O terceiro perigo, o desafio das limitações físicas e o descanso. Uma das histórias mais reveladoras sobre o esgotamento causado pela viagem na Bíblia é a de Elias, o grande profeta, que depois de sua vitória sobre os profetas de Baal, fugiu para o deserto exausto física e emocionalmente. Em 1º livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias diz: "Já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados." Esse esgotamento profundo lhe sobreveio durante uma jornada intensa, mostrando-nos que até os mais fortes espiritualmente podem sucumbir à fadiga extrema. O que para seus filhos ou netos representa um simples incômodo passageiro durante uma viagem, para você, depois dos 70 anos, pode se transformar em um déficit de energia tão severo que muda sua tão desejada aventura em uma verdadeira prova de resistência física para a qual seu organismo já não está preparado. Já voltou de uma viagem sentindo-se mais cansado do que antes de partir? Agora multiplique essa sensação por 3. Depois dos 70 anos, essa realidade raramente discutida afeta milhares de viajantes mais velhos a cada ano, transformando o que deveria ser um prazer em uma verdadeira sobrecarga física. O corpo nessa idade funciona com reservas de energia diferentes. Enquanto na juventude você podia se recuperar com uma boa noite de sono, depois de um dia cansativo percorrendo as ruínas de Éfeso ou as ruas de Jerusalém, agora seu organismo pode precisar de vários dias para se restabelecer de um simples dia de turismo intenso. Essa recuperação prolongada não é exagero. É uma realidade biológica que muitos desconhecem até vivenciarem pessoalmente. A Bíblia reconhece repetidamente a importância do descanso adequado. Desde o início das Escrituras, vemos que Deus estabeleceu um padrão de trabalho e descanso, santificando o 7º dia para repouso. O próprio Jesus disse aos seus discípulos em Marcos capítulo 6, versículo 31, "Venham comigo a um lugar isolado e descansem um pouco, reconhecendo sua necessidade de recuperação após períodos intensos de ministério itinerante." O que mais preocupa é como esse cansaço se torna um catalisador para outros problemas. Quando o cansaço se acumula, sua coordenação física diminui consideravelmente, aumentando a probabilidade de quedas ou lesões. Movimentos que normalmente você realizaria com facilidade, como passar pelos corredores estreitos de um ônibus de turismo ou subir os degraus de uma catedral antiga, tornam-se desajeitados e potencialmente perigosos. Um dos fatores mais determinantes é a disrupção do sono. Dormir em quartos de hotel com colchões diferentes, suportar o barulho de outros hóspedes ou do tráfego urbano e se adaptar a fusos horários distintos pode ser devastador para seu ciclo de descanso. As pessoas mais velhas são particularmente sensíveis a essas mudanças, experimentando jet lag mais intenso e prolongado do que os viajantes jovens. Um estudo recente publicado no Journal of Aging and Health revelou que adultos acima de 70 anos precisam, em média, de 50% mais tempo para se ajustar a novos fusos horários em comparação com adultos de meia idade. Essa privação de sono vai muito além de simples bocejos. Afeta profundamente a clareza mental, dificultando a tomada de decisões adequadas ou a lembrança de direções importantes enquanto viaja. Também compromete seriamente seu sistema cardiovascular, podendo aumentar o risco de problemas cardíacos, algo especialmente preocupante se você já tiver condições pré-existentes. Até mesmo a imobilidade física em longos trajetos representa um perigo silencioso. Permanecer sentado por horas em um avião ou ônibus gera rigidez muscular e articular que se intensifica com a idade, especialmente se você tem artrite ou problemas circulatórios. Essa imobilidade pode provocar inflamação dolorosa que limitará sua capacidade de aproveitar as atividades planejadas ao chegar ao destino.
A sabedoria bíblica nos oferece uma perspectiva valiosa diante dessa realidade. O Salmo 90, tradicionalmente atribuído a Moisés em sua velhice, reflete: 70 são os anos que nos são concedidos, 80 para os mais robustos. Mas mesmo os melhores trazem canseiras e enfado. Esse reconhecimento honesto das limitações que acompanham a idade nos convida a planejar nossas viagens com realismo e sabedoria. Se você decidir embarcar em uma viagem em seus anos dourados, considere incorporar dias inteiros de descanso entre atividades turísticas intensas. Essa prática se alinha ao princípio bíblico do sabá. Um descanso regular não é preguiça, mas sim sabedoria divina incorporada ao ritmo da criação. Opte por voos com escalas que permitam esticar as pernas e se movimentar, reduzindo o risco de problemas circulatórios. Leve lanches nutritivos para manter seus níveis de energia estáveis e planeje cochilos estratégicos que o ajudem a recuperar as forças. Lembre-se de que um itinerário sobrecarregado não apenas diminuirá seu aproveitamento, mas também poderá comprometer seriamente sua saúde. Como Jesus nos ensinou, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. De modo semelhante, a viagem existe para o seu proveito e enriquecimento, não para exaurir você em uma maratona de atividades turísticas. Se você ainda está assistindo a este vídeo e considera valiosas essas informações que integram sabedoria bíblica com conselhos práticos, por favor comente: bendito seja meu caminho, abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nossos vídeos que combinam fé e vida prática. Vamos continuar aprendendo. O quarto perigo: quedas e acidentes como lições de vulnerabilidade. Você já se perguntou por que um simples tropeço em uma viagem pode ser muito mais perigoso aos 70 do que aos 50? O que para uma pessoa mais jovem seria uma história engraçada para contar na volta, para um viajante mais velho pode se tornar o início de uma espiral médica que mude permanentemente sua qualidade de vida. A realidade cruel é que uma queda durante as suas férias dos sonhos na Terra Santa pode transformar sua aposentadoria em um longo caminho de recuperação. A Bíblia está cheia de referências a quedas e tropeços, tanto físicos quanto metafóricos. O Salmo 91, versículo 12, promete que eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Essa promessa de proteção divina não elimina nossa responsabilidade de agir com prudência. Com o passar dos anos, nosso corpo passa por mudanças fundamentais que nem sempre reconhecemos. Nossos reflexos se tornam mais lentos, nosso equilíbrio fica mais precário e, o que mais preocupa, nossos ossos ficam mais frágeis e propensos a fraturas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas acima de 65 anos sofrem as consequências mais graves das quedas, com cerca de 30% resultando em lesões que requerem atenção médica. Pense naquelas fotos idílicas de ruas medievais de paralelepípedos na Europa, de escadarias milenares na Terra Santa ou das margens rochosas do Mar da Galileia. Essas maravilhas escondem perigos específicos para pessoas mais velhas. Aqueles pisos de mármore brilhante em seu hotel de luxo em Jerusalém se tornam verdadeiras pistas de patinação quando molhados. Escadas sem corrimão em um sítio arqueológico como Masada representam um desafio que você não considerou ao reservar o tour. Imagine este cenário real. Uma mulher de 78 anos, antes ativa e saudável, membro dedicada de sua igreja local, tropeça enquanto explora as ruas íngremes da cidade velha de Jerusalém. O que em casa seria apenas um arranhão, se torna uma fratura de quadril que exige hospitalização imediata. Sua peregrinação do sonho se transforma em um pesadelo médico que inclui cirurgia em um país estrangeiro, semanas de recuperação longe de casa e, possivelmente, problemas permanentes de mobilidade. A situação se complica ainda mais quando consideramos que muitos destinos bíblicos não possuem adaptações adequadas para pessoas com mobilidade reduzida. Atividades aparentemente simples como subir em um ônibus de turismo em Belém, entrar em uma pequena igreja histórica ou até usar o banheiro em certos estabelecimentos em Nazaré
podem se tornar verdadeiros desafios. E quando acontece um acidente, os serviços médicos podem não responder com a rapidez a que estamos acostumados em casa, especialmente em áreas rurais ou sítios históricos remotos. O cansaço da viagem desempenha um papel crucial nesse perigo. Quando nosso corpo está fatigado por longos passeios, refeições irregulares ou sono inadequado, nossa coordenação e tempo de reação diminuem significativamente. Um simples desnível no calçamento próximo ao Muro das Lamentações, que normalmente você ultrapassaria sem problemas, pode se tornar a causa de uma queda grave quando seus reflexos estão prejudicados pela exaustão. Provérbios capítulo 16, versículo 18 nos adverte: o orgulho precede a ruína, o espírito arrogante, a queda. Embora este versículo tenha aplicações espirituais, também contém sabedoria prática. Muitas vezes é o excesso de confiança que nos leva a ignorar nossas limitações físicas e nos expor a riscos desnecessários. A boa notícia é que existem medidas práticas para reduzir significativamente esses riscos. Em primeiro lugar, escolha destinos com boa acessibilidade, pesquisando antecipadamente quais locais bíblicos oferecem adaptações para visitantes com mobilidade limitada. Muitos lugares de interesse religioso em Israel, por exemplo, melhoraram consideravelmente suas instalações para acomodar peregrinos de todas as idades e capacidades. Evite áreas de alto risco com terrenos irregulares ou pouca iluminação, especialmente em horários de pouca luz. Use sempre calçados apropriados, com boa aderência e suporte, mesmo que isso signifique sacrificar um pouco de estilo em nome da segurança. Muitos viajantes experientes recomendam o uso de bastões de caminhada, mesmo que você não precise deles em casa. Eles fornecem estabilidade extra em terrenos desconhecidos e podem prevenir quedas. Como nos lembra 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o exercício físico é de algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Manter um programa de exercícios regular antes e durante a viagem, com foco em fortalecer o equilíbrio e a estabilidade, pode fazer uma diferença significativa na sua capacidade de lidar com terrenos desafiadores de forma segura. O quinto perigo: a solidão inesperada e o distanciamento da comunidade de fé. Você já se sentiu mais isolado em meio a uma praça cheia de turistas perto da Basílica do Santo Sepulcro do que em sua própria sala de estar? Esse fenômeno, surpreendentemente comum depois dos 70, pode transformar uma viagem dos sonhos em uma experiência emocionalmente desgastante. O rei Davi, em muitos de seus salmos, expressa a dor do isolamento e da solidão. No Salmo 102, versículo 7, ele lamenta: fiquei como um pássaro solitário no telhado. Essa imagem poderosa reflete o sentimento de muitos viajantes mais velhos que, apesar de estarem rodeados de gente, experimentam uma solidão profunda em terras estranhas. A barreira do idioma cria muros invisíveis, mas intransponíveis. Imagine estar cercado de conversas animadas em hebraico ou árabe em Jerusalém, sem entender uma palavra, tentando explicar uma dor persistente a um farmacêutico que só responde com gestos confusos. Essa incapacidade de expressar necessidades básicas gera uma vulnerabilidade que muitos viajantes mais velhos não antecipam até vivenciarem pessoalmente. O que poucos comentam é como esse isolamento linguístico afeta diretamente nossa saúde. Pesquisas recentes revelaram que esses episódios de desconexão social, mesmo que temporários, podem desencadear reações bioquímicas surpreendentemente danosas em nosso organismo. Um estudo da Universidade Hebraica de Jerusalém descobriu que o estresse causado pela barreira do idioma em viajantes mais velhos pode elevar significativamente os níveis de cortisol, o que por sua vez pode agravar condições pré-existentes como hipertensão ou diabetes. O cérebro de uma pessoa mais velha pode sofrer um declínio cognitivo acelerado quando submetido a períodos intensos de isolamento, como ocorre durante viagens internacionais. Dados recentes indicam que a solidão pode aumentar em 50% o risco de demência. Um número particularmente preocupante para viajantes mais velhos
que passam semanas longe de seus círculos sociais habituais. As diferenças culturais adicionam outra camada de complexidade. Gestos que em seu país transmitem cordialidade podem ser ofensivos em contextos como o do Oriente Médio. Normas sociais não escritas sobre espaço pessoal, contato visual ou pontualidade variam enormemente entre culturas. Para os viajantes mais velhos, essas sutilezas podem gerar situações constrangedoras que reforçam a sensação de ser um estrangeiro, um intruso em terra alheia. Particularmente vulnerável é quem viaja após perder seu companheiro de vida. O que deveria ser uma experiência revigorante, como visitar os lugares onde Jesus andou, pode se tornar um doloroso lembrete de ausência. Aquele casal que sonhava visitar junto o jardim do Getsemane, quando finalmente um deles faz a viagem sozinho, pode descobrir que cada oliveira, cada pedra e cada pôr do sol evoca memórias compartilhadas, intensificando o sentimento de perda em vez de aliviá-lo. A Bíblia nos ensina repetidamente a importância da comunidade. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 ao 12, lemos: é melhor serem dois do que um. Se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquecerá? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa sabedoria é particularmente relevante para viajantes mais velhos. Como mitigar esse risco emocional? Grupos organizados especificamente para viajantes crentes mais velhos oferecem não apenas segurança física, mas também um escudo contra a solidão. Compartilhar experiências com pessoas de idade e fé semelhantes cria instantaneamente um terreno comum que facilita conexões humanas genuínas. Muitos descobrem que essas amizades forjadas durante peregrinações duram muito além do retorno para casa, enriquecendo sua vida espiritual de maneiras inesperadas. Aprender algumas frases básicas no idioma local também faz grande diferença. Não se trata de dominar gramática complexa, mas de demonstrar respeito e interesse pela cultura local. Um simples shalom ou assalamu alaikum pode abrir portas surpreendentes e gerar sorrisos de apreço que transcendem qualquer barreira linguística. A tecnologia também pode ser nossa aliada contra o isolamento. Manter videochamadas regulares com entes queridos e membros da sua comunidade de fé fornece uma âncora emocional inestimável. Ver rostos familiares e compartilhar as experiências do dia cria uma ponte que conecta mundos distantes, lembrando-nos de que, embora fisicamente estejamos longe, continuamos unidos emocionalmente à nossa rede de apoio. Como nos lembra Hebreus capítulo 13, versículo 5, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Essa promessa divina pode ser um grande consolo em momentos de solidão em terras estranhas, lembrando-nos de que, onde quer que estejamos, nunca estamos realmente sozinhos. O 6º perigo: desorientação e confusão mental em terras desconhecidas. A Bíblia contém numerosos relatos de pessoas que passaram por desorientação em terras estranhas. Pense nos israelitas vagando pelo deserto durante 40 anos, precisando de uma coluna de nuvem e outra de fogo para guiá-los, pois se desorientavam facilmente na paisagem desconhecida. Ou lembre-se de Jonas, que foi parar em Nínive, uma cidade estrangeira onde tudo lhe parecia confuso e ameaçador. Você sabia que depois dos 70 anos nosso cérebro perde até 80% da capacidade de se ajustar a novos fusos horários e ambientes? Esse fenômeno explica por que muitos viajantes mais velhos passam suas férias dos sonhos na Terra Santa literalmente acordados às 3 da manhã, sentindo-se desorientados e confusos em um lugar que deveria lhes proporcionar paz e conexão espiritual. Nosso ritmo circadiano, o relógio biológico interno que regula os ciclos de sono e vigília, torna-se notavelmente mais rígido com a idade. Quando um jovem de 25 anos cruza 5 fusos horários para visitar Jerusalém, seu corpo pode se adaptar completamente em 2 ou 3 dias. Depois dos 70, essa mesma adaptação pode levar mais de 2 semanas e, às vezes, nunca é totalmente concluída durante a estadia. O que poucos viajantes mais velhos antecipam é que esse desajuste vai muito além de algumas noites de insônia.
A interrupção do ritmo circadiano desencadeia uma série de efeitos colaterais: desorientação espacial, deterioração cognitiva temporária, mudanças drásticas de humor e uma queda acentuada na capacidade de tomar decisões. Imagine tentar decifrar um mapa em hebraico da cidade velha de Jerusalém, ou negociar o preço de um táxi em Belém, quando seu cérebro está funcionando em capacidade reduzida por causa do jet lag. A melatonina, o hormônio crucial que regula nosso sono, é produzida em quantidades significativamente menores depois dos 70 anos. Um estudo recente publicado no Journal of Sleep Research descobriu que a produção de melatonina diminui em até 40% após os 65 anos. Quando adicionamos o estresse da viagem, as luzes fortes de hotéis desconhecidos e horários irregulares de refeições, criamos a tempestade perfeita para a perturbação do sono e a consequente confusão mental. O Salmo 121, frequentemente chamado de o Salmo do Viajante, começa dizendo: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?" Esse versículo evoca a imagem de um viajante confuso em um ambiente estranho, procurando orientação e segurança. O salmista encontra sua resposta na presença protetora de Deus, mas também nos lembra da realidade da desorientação que pode acompanhar as viagens. Particularmente alarmante é o efeito cascata que ocorre no cérebro envelhecido quando este é exposto à privação de sono prolongada. Depois de apenas 72 horas dormindo pouco, muitos viajantes mais velhos começam a apresentar sintomas indistinguíveis de episódios leves de demência, confusão, irritabilidade, dificuldade para acompanhar conversas e até desorientação quanto à sua localização. Esses sintomas podem ser assustadores tanto para o viajante quanto para seus acompanhantes, especialmente em um contexto em que o idioma e o ambiente já são desafiadores. A privação de sono não afeta apenas nosso aproveitamento da viagem, compromete nossa segurança e independência, tornando atividades rotineiras como atravessar ruas movimentadas em Nazaré ou lembrar a localização do nosso hotel em Jerusalém desafios consideráveis. Para um viajante de fé, essa confusão pode até mesmo interferir na experiência espiritual que ele estava buscando. Como se conectar profundamente com lugares sagrados se sua mente está nublada pelo cansaço e pela desorientação? Um aspecto pouco discutido é como essa confusão pode afetar nossa saúde espiritual. Em momentos de desorientação cognitiva, nossa capacidade de orar, meditar nas Escrituras ou conectar-se emocionalmente com os lugares sagrados que estamos visitando fica seriamente prejudicada. Muitos peregrinos mais velhos relatam sentimentos de frustração e decepção quando, depois de anos sonhando em visitar o Muro das Lamentações ou o Santo Sepulcro, descobrem que sua mente está cansada demais para vivenciar plenamente esses momentos. O profeta Elias nos fornece um exemplo bíblico poderoso de como o esgotamento pode afetar nossa clareza mental e espiritual. Depois de sua grande vitória contra os profetas de Baal, no Monte Carmelo, ele fugiu exausto para o deserto, onde, em estado de extremo cansaço e desorientação, pediu a morte. Só depois de dormir e se recuperar é que ele pôde ouvir a voz suave e tranquila de Deus e receber nova direção. A resposta não está em deixar de viajar, mas em reconhecer essas limitações biológicas e adaptar nossos planos em conformidade. Tente programar viagens que cruzem menos fusos horários ou considere destinos com usos horários semelhantes aos seus. Se for inevitável viajar para longe, como para Israel ou Jordânia, planeje uma recuperação gradual, adicionando dias extras antes de iniciar atividades extenuantes. Muitos viajantes experientes recomendam chegar pelo menos 3 dias antes do início de excursões ou peregrinações intensas. Considere também o uso de auxílios para dormir aprovados pelo seu médico. A suplementação de melatonina, em doses adequadas para adultos mais velhos, pode ajudar a reajustar seu ritmo circadiano mais rapidamente. Mantenha uma rotina estrita desde o primeiro dia. Exponha-se à luz solar durante as horas de vigília locais e mantenha horários regulares de refeições para ajudar seu corpo a se adaptar. Como nos lembra o livro de Eclesiastes, há um tempo para todo propósito debaixo do céu.
Permitir-se um tempo adequado de adaptação é reconhecer com sabedoria os ritmos que Deus estabeleceu em nossos corpos, especialmente à medida que envelhecemos. O sétimo perigo: tecnologia e adaptação, o desafio de Nabal na era digital. Talvez você não se lembre imediatamente de quem foi Nabal, mas esse personagem bíblico de primeiro livro de Samuel, capítulo 25, nos oferece um exemplo poderoso de alguém que se recusou a se adaptar a novas realidades com consequências desastrosas. As Escrituras o descrevem como duro e maligno em suas ações, um homem que se negou a reconhecer Davi como o futuro rei, agarrando-se obstinadamente a velhos paradigmas. Seu nome significa literalmente tolo em hebraico, um aviso para todos nós sobre o perigo de resistirmos às mudanças necessárias. Dominar videochamadas significa que você está pronto para a revolução digital que encontrará em seu próximo destino bíblico, certo? A realidade é desconcertante. Enquanto celebramos a forma como a tecnologia encurta distâncias, permitindo-nos compartilhar instantaneamente nossas experiências na Terra Santa com entes queridos em casa, muitos viajantes mais velhos enfrentam um mundo em que tarefas tão simples como pagar um café perto do mar da Galileia ou chamar um táxi em Tel Aviv se tornaram desafios digitais complexos que podem comprometer sua segurança e independência. A transformação digital chegou a cantos impensáveis do turismo religioso global. Imagine chegar ao seu hotel em Jerusalém depois de um voo exaustivo e descobrir que o balcão de recepção foi substituído por tablets nos quais você precisa fazer o check-in sem ajuda humana. Ou pior ainda, tentar pegar o trem leve em Jerusalém, onde as máquinas de bilhetes exigem navegar em menus em hebraico e usar cartões recarregáveis obtidos apenas por aplicativos. Os obstáculos digitais estão em cada esquina da viagem moderna para destinos bíblicos. Restaurantes no bairro cristão de Jerusalém que eliminaram completamente os cardápios físicos em favor de códigos QR colados em adesivos minúsculos sobre as mesas. Sistemas de transporte público em Israel que exigem aplicativos específicos. Até encontrar um banheiro público próximo a sítios arqueológicos pode se tornar uma odisseia, quando a chave só é liberada após escanear um código com o celular. Para quem cresceu na era pré-digital, essas barreiras são particularmente desafiadoras. Problemas de visão, comuns depois dos 70 anos, dificultam ler em telas pequenas, especialmente sob o sol forte do Mediterrâneo. Mãos que sofrem de artrite podem ter dificuldade para fazer os gestos precisos exigidos pelas telas sensíveis ao toque. E a ansiedade gerada por enfrentar tecnologia desconhecida em um ambiente estressante, como um aeroporto lotado em Tel Aviv, pode se manifestar em confusão e decisões precipitadas. O mais preocupante surge quando essa lacuna digital se torna um problema de segurança. Em muitas cidades de Israel, chamar uma ambulância pode exigir o uso de aplicativos específicos. Relatar um roubo pode envolver preencher formulários online. Até receber alertas de emergência, como avisos de foguetes em áreas fronteiriças, depende cada vez mais de notificações enviadas a smartphones. A navegação é outro grande desafio. Enquanto viajantes jovens confiam cegamente no Google Maps para percorrer as intricadas ruas da cidade velha de Jerusalém, adultos mais velhos podem se sentir sobrecarregados pela quantidade de informação na tela. Ícones pequenos, rotas que mudam constantemente e nomes de ruas em tamanho reduzido se combinam para criar uma experiência confusa que, em vez de ajudar, pode gerar ainda mais desorientação. As finanças durante a viagem também mudaram drasticamente. Em destinos como Israel, cada vez mais pequenos comércios, táxis e até vendedores ambulantes perto de pontos turísticos agora aceitam apenas pagamentos digitais. Sem a capacidade de usar essas plataformas, o viajante mais velho pode literalmente não conseguir comprar comida ou pagar por serviços básicos. Provérbios capítulo 1, versículo 5 nos diz: que o sábio ouça e cresça em prudência, e o entendido adquira a habilidade para compreender provérbios e parábolas. Esse versículo nos convida a manter a mente aberta à aprendizagem contínua, mesmo e sobretudo na idade avançada.
Resistir às mudanças tecnológicas não é apenas uma preferência pessoal, pode ter implicações práticas sérias para nossa segurança e bem-estar durante as viagens. Ao mesmo tempo, Provérbios capítulo 16, versículo 31 nos lembra: os cabelos brancos são uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Essa passagem nos convida a honrar a sabedoria que acompanha a idade, lembrando-nos de que, embora a tecnologia mude, o valor da experiência e do discernimento acumulados ao longo dos anos permanece inestimável. A preparação é essencial. Antes de viajar para Israel ou Jordânia, familiarize-se com os aplicativos básicos de que precisará em seu destino: mapas, transporte, tradução e plataformas de pagamento. Pratique usá-los em casa, onde o estresse é menor e você tem tempo para aprender no seu ritmo. Considere levar um dispositivo com tela grande, como um tablet, para facilitar a leitura e a navegação, algo útil até para seguir devocionais digitais ou pesquisar informações sobre os lugares bíblicos que você visitará. Baixe mapas para uso offline e tire capturas de tela de informações importantes, como endereços de seu hotel, contatos de emergência e detalhes de reservas. Também é vital ter um plano B analógico para cada necessidade digital. Leve mapas impressos de Jerusalém, Belém e outros destinos-chave. Anote endereços importantes e números de telefone em papel. E mantenha dinheiro vivo suficiente para emergências, mesmo em destinos onde os pagamentos digitais predominem. Viaje com um carregador portátil para evitar ficar sem bateria em momentos cruciais e considere usar um cartão SIM local ou um plano de roaming adequado para manter conexão constante. Muitos hotéis e restaurantes em Israel, principalmente aqueles que atendem a turistas religiosos e peregrinos, ainda oferecem opções tradicionais ao lado das soluções digitais. Pesquise e escolha acomodações e serviços que forneçam atendimento pessoal, em vez de processos totalmente automatizados. Como Eclesiastes nos recorda sabiamente, é melhor serem dois do que um. Viajar com alguém mais jovem ou mais experiente em tecnologia pode ser uma excelente estratégia, formando uma equipe em que cada um traz suas fortalezas. Essa colaboração intergeracional exemplifica o ideal bíblico de comunidade, em que nos complementamos e apoiamos mutuamente. O oitavo perigo: riscos financeiros e mordomia responsável. O que muitos viajantes mais velhos descobrem tarde demais é que seu seguro de saúde habitual, aquele que os cobriu fielmente por décadas, simplesmente deixa de valer ao cruzar fronteiras internacionais. Essa desproteção silenciosa é talvez um dos perigos mais subestimados para quem viaja depois dos 70 anos, especialmente ao visitar terras bíblicas onde os custos médicos para estrangeiros podem ser extremamente elevados. Imagine estar aproveitando um passeio pelas ruas de Jerusalém quando uma dor no peito o obriga a ir a um hospital. Sem a cobertura adequada, esse momento pode se transformar em uma catástrofe financeira, com contas que chegam a dezenas de milhares de dólares. E isso não é exagero. São casos que acontecem diariamente com viajantes desavisados em Israel e em outros destinos bíblicos. O princípio bíblico de mordomia responsável nos chama a ser prudentes com nossos recursos. O próprio Jesus nos ensinou, em Lucas capítulo 14, versículo 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo para ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la? Esse princípio de planejamento financeiro vale perfeitamente para nossas viagens, especialmente na terceira idade. A falsa sensação de segurança é muito comum. Muitos adultos mais velhos partem tranquilos por terem economias suficientes ou um bom seguro de saúde, sem entender que a maior parte dos planos regulares simplesmente não funciona fora do país de origem. O Medicare, por exemplo, geralmente não cobre gastos médicos fora dos Estados Unidos, um detalhe crucial que muitos viajantes norte-americanos desconhecem até que seja tarde demais. Essa falta de cobertura pode fazer até mesmo um tratamento simples virar um gasto financeiro devastador. E nem falamos apenas de hospitalização.
Você já considerou o custo de uma evacuação médica desde um local remoto, como o deserto de Negev ou as alturas de Golã? Essas operações podem chegar a valores astronômicos, principalmente quando envolvem helicópteros ou aviões medicalizados. Sem um seguro de viagem que cubra especificamente esses serviços, esses custos sairiam diretamente do seu bolso ou do patrimônio que você construiu ao longo de toda a vida. A vulnerabilidade financeira durante as viagens não se limita a emergências médicas. Cancelamentos de última hora são outro risco considerável que afeta desproporcionalmente os viajantes mais velhos. A maior parte das companhias aéreas, hotéis e cruzeiros tem políticas rígidas que não reembolsam cancelamentos de última hora. Para um adulto mais velho que investiu milhares de dólares em uma peregrinação à Terra Santa e precisa cancelá-la por causa de um problema de saúde repentino, isso pode significar perder todo o dinheiro investido. Outro aspecto preocupante são os golpes dirigidos especificamente a pessoas idosas em destinos turísticos religiosos. Os golpistas veem nos turistas mais velhos alvos potencialmente vulneráveis, especialmente aqueles menos familiarizados com o ambiente. De falsos guias turísticos em Belém, que cobram taxas exorbitantes a esquemas elaborados para roubar informações de cartão de crédito em mercados de Jerusalém, essas armadilhas podem esvaziar contas bancárias com rapidez alarmante. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre o engano. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, exorta: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Embora o contexto original seja espiritual, o princípio de manter vigilância aplica-se perfeitamente às nossas transações financeiras, sobretudo em ambientes desconhecidos. Outro desafio surge ao considerarmos as flutuações monetárias. A instabilidade econômica em regiões do Oriente Médio pode fazer com que o valor do seu dinheiro mude drasticamente durante sua estadia. Um orçamento cuidadosamente planejado pode ficar insuficiente se essas variáveis não forem consideradas, deixando você possivelmente sem recursos para concluir seu itinerário. O que fazer então? A perspectiva estoica encontrada em Filipenses capítulo 4, em que Paulo diz ter aprendido a estar contente em qualquer situação, nos fornece uma base filosófica importante. No entanto, essa aceitação deve vir acompanhada de um planejamento prático rigoroso. A prevenção é sempre a estratégia mais eficaz. Verifique minuciosamente a cobertura internacional do seu plano de saúde atual e, se for insuficiente, adquira um seguro de viagem específico para pessoas mais velhas, que inclua emergências médicas, evacuações e cancelamentos por doença. Essas apólices especializadas podem parecer um gasto adicional, mas representam uma fração mínima do que custaria enfrentar uma emergência sem proteção. Pesquise também seguros que cubram cancelamento de viagem especificamente por motivos de saúde pré-existentes. Um detalhe crucial para viajantes mais velhos que muitas apólices padrão excluem. Alguns programas de cartão de crédito premium oferecem seguros de viagem complementares, mas revise cuidadosamente as condições e exclusões, especialmente as relacionadas à idade. Para se proteger de fraudes financeiras, considere usar cartões de crédito com limites específicos para seus gastos de viagem, em vez de cartões vinculados às suas contas principais. Avise seu banco sobre seus planos de viagem para evitar bloqueios inesperados, mas também solicite alertas para cada transação, o que permite detectar cobranças fraudulentas rapidamente. Provérbios capítulo 21, versículo 5, nos lembra que os planos bem elaborados levam à fartura, mas todo apressado acaba na miséria. Reserve o tempo necessário para pesquisar, comparar opções e consultar assessores financeiros ou agentes de viagem especializados em pessoas idosas antes de investir grandes somas em viagens internacionais. A mordomia financeira responsável também inclui considerar o impacto econômico de possíveis emergências sobre seus familiares. Seus parentes têm acesso a recursos suficientes para ajudá-lo em caso de crise? Você deixou instruções claras sobre como administrar suas finanças se você ficar incapacitado durante a viagem?
Essas conversas difíceis fazem parte da preparação prudente que a Bíblia nos incentiva a ter. Chegamos às 8 razões pelas quais viajar depois dos 70 pode apresentar riscos sérios sob a perspectiva bíblica, desde emergências de saúde inesperadas até complicações financeiras e físicas. Esses desafios podem transformar o que inicialmente parecia ser uma oportunidade de descanso e de conexão com lugares de significado espiritual em uma experiência estressante e até perigosa. Contudo, é importante lembrar que os riscos não devem nos fazer desistir por completo da ideia de viajar a terras bíblicas, mas sim repensar o modo como fazemos isso. A Bíblia está cheia de histórias de viagens significativas realizadas por pessoas em idade avançada. Abraão empreendeu longas jornadas em sua velhice. Moisés liderou o povo de Israel aos 80 anos. Ana, a profetisa, perseverou no templo até a idade muito avançada. Em vez de ver esses riscos como uma barreira intransponível, devemos encará-los como um convite a planejar de maneira mais cuidadosa e estratégica, confiando na orientação divina, mas também exercendo a prudência que Deus nos concedeu. Viajar ainda depois dos 70 pode ser incrivelmente enriquecedor e gratificante se forem tomadas as devidas precauções. Agora, por que continuar viajando apesar desses riscos? Aqui estão 5 razões poderosas pelas quais os benefícios da viagem podem superar as dificuldades, desde que feitos com consciência e preparação. Primeira razão: cumprir o chamado para ser testemunha em todas as nações. Jesus nos encarregou em Mateus capítulo 28: vão e façam discípulos de todas as nações. Embora esta grande comissão assuma formas diferentes de acordo com nossas capacidades e fases de vida, viajar na velhice pode ser uma forma poderosa de testemunho. Sua presença como crente mais velho em terras bíblicas mostra a outros a persistência da fé ao longo de toda a vida. Viajantes mais velhos frequentemente encontram oportunidades únicas de compartilhar seu testemunho com pessoas que jamais conheceriam em seu ambiente habitual. Imagine conversar sobre sua fé com um taxista em Jerusalém, ou compartilhar suas experiências espirituais com outros viajantes à beira do mar da Galileia. Essas conexões inesperadas podem ter impacto eterno tanto em você quanto nas pessoas que encontrar. Além disso, visitar os lugares onde ocorreram os eventos bíblicos pode revitalizar seu próprio testemunho. Caminhar onde Jesus caminhou, ver as paisagens que inspiraram os Salmos de Davi, ou contemplar o deserto onde Israel vagou durante 40 anos, pode lhe trazer novas perspectivas para compartilhar sua fé ao retornar para casa. Como disse o apóstolo João: o que vimos e ouvimos, isso anunciamos a vocês. Segunda razão: buscar sabedoria como fez a rainha de Sabá. Em 1º livro de Reis, capítulo 10, lemos como a rainha de Sabá empreendeu uma longa e difícil viagem para ouvir a sabedoria de Salomão. O próprio Jesus faz referência a essa viagem em Mateus capítulo 12. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Viajar a destinos bíblicos em nossa idade avançada pode ser uma busca semelhante por sabedoria e compreensão mais profunda. Existem certos entendimentos que só adquirimos quando nos afastamos do familiar e nos imergimos nos contextos originais de nossa fé. Ver o tamanho real do mar da Galileia, sentir o calor do deserto da Judéia ou contemplar a vista do Monte das Oliveiras traz insights que nenhum livro ou vídeo consegue transmitir totalmente. Estudos mostram que aprender coisas novas na velhice mantém nosso cérebro ativo e saudável. Uma pesquisa da Universidade de Harvard descobriu que pessoas mais velhas, que se expõem regularmente a novos ambientes e experiências de aprendizagem, apresentam taxas significativamente menores de declínio cognitivo. Viajar para Israel ou Jordânia, com sua rica história e contexto cultural, oferece exatamente esse tipo de estímulo mental. Terceira razão: fortalecer a fé por meio de novas experiências. O Salmo 107, versículo 24 diz:
Eles viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas do mar. Há algo poderoso em ver com nossos próprios olhos as maravilhas da criação de Deus e os lugares onde Ele operou ao longo da história. Muitos crentes relatam que sua fé se aprofunda significativamente após visitar lugares como o Jardim do Getsêmani, o Mar da Galileia ou o deserto da Judéia. Ver esses lugares transforma as histórias bíblicas de meras narrativas a experiências quase palpáveis. O Antigo Testamento ganha vida de maneira nova quando você caminha pelas mesmas ruas de Jerusalém onde os profetas andaram. Essa renovação espiritual é particularmente valiosa nos anos após os 70, quando muitos enfrentam dúvidas ou lutas de fé. Como declarou o salmista, restaura-me as forças. Para muitos, uma viagem à Terra Santa funciona exatamente como essa restauração, trazendo nova vitalidade a uma fé que já dura décadas. Além disso, vivenciar diferentes expressões de fé cristã ao redor do mundo pode enriquecer sua própria vida espiritual. Participar de um culto em uma igreja ortodoxa em Jerusalém, unir-se a outros peregrinos em oração junto ao Muro Ocidental ou compartilhar a ceia com crentes de diferentes denominações em Belém pode expandir sua compreensão da diversidade no corpo de Cristo. Quarta razão: compartilhar testemunho com novas comunidades. Paulo nos encoraja em Efésios capítulo 4 a contribuir para a edificação do corpo de Cristo conforme os dons que recebemos. Aos 70 anos ou mais, você acumulou décadas de experiência espiritual, superou provações, vivenciou a fidelidade de Deus inúmeras vezes e desenvolveu uma sabedoria de que as gerações mais jovens precisam desesperadamente. Viajar permite que você compartilhe esse testemunho rico com novas audiências. Muitas igrejas em destinos turísticos religiosos acolhem visitantes que queiram compartilhar brevemente suas experiências de fé. Sua história de décadas caminhando com Deus pode ser exatamente o que um crente jovem em Jerusalém ou Belém precisa ouvir. Tito capítulo 2 enfatiza especificamente o papel de crentes mais velhos em ensinar e servir de modelo para os mais jovens. Esse ministério entre gerações pode ocorrer em contextos inesperados durante a viagem, uma conversa em um café em Nazaré, uma troca de ideias com seu guia turístico em Jericó ou um encontro casual com uma família jovem visitando o Rio Jordão. Quinta razão: experimentar a providência divina em diferentes contextos. Ao longo das Escrituras, vemos Deus agindo de maneiras únicas em lugares e situações diversos. Jacó declarou surpreso em Gênesis capítulo 28, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Viajar em nossa idade avançada nos permite experimentar a presença e a provisão de Deus em contextos novos e às vezes inesperados. Há algo profundamente marcante em vivenciar a providência divina longe de nossas zonas de conforto. Quando dependemos mais completamente de Deus em ambientes desconhecidos, muitas vezes percebemos seu cuidado de forma mais tangível. Pode ser por meio da gentileza de um estranho que ajuda você ao se perder em Jerusalém, da oportunidade inesperada de compartilhar sua fé com alguém sedento de verdade, ou simplesmente da beleza de um nascer do sol sobre o Mar da Galileia que reafirma o amor de Deus por você. Como crentes mais velhos, essas experiências de providência divina em terras distantes tornam-se testemunhos poderosos para compartilhar com filhos, netos e comunidades de fé quando retornamos. Cada história de como Deus proveu, protegeu ou guiou durante a viagem torna-se uma pedra de memorial espiritual, semelhante às que Josué erigiu depois de atravessar o Jordão, recordando às gerações futuras a fidelidade de Deus. Em resumo, embora os riscos de viajar depois dos 70 sejam reais e precisem ser considerados, os benefícios espirituais são igualmente poderosos. Viajar pode nos manter ativos em nossa fé, nos conectar com novas perspectivas bíblicas e nos proporcionar momentos de revelação e satisfação que duram para sempre. A chave está em planejar com consciência, tomar decisões que se adequem às nossas necessidades atuais e lembrar que viajar não diz respeito apenas à distância percorrida,
mas as experiências vividas e as conexões espirituais estabelecidas. Como nos lembra Hebreus capítulo 11, versículo 13, os patriarcas da fé reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. De certa forma, nossas viagens na velhice nos recordam essa verdade fundamental. Todos somos peregrinos em uma jornada espiritual maior. Se você está considerando viajar depois dos 70, encorajo você a fazê-lo, mas com a preparação adequada. Com os cuidados necessários e confiando na providência divina, as aventuras espirituais da vida podem continuar sendo tão empolgantes como sempre. Como escreveu o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo. Se você leu até aqui, escreva: meu caminho está em suas mãos, nos comentários, para que eu saiba quem são os verdadeiros campeões que se prepararam completamente para este assunto. E se achou útil, não se esqueça de dar like, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nossos futuros vídeos que conectam a sabedoria bíblica com os desafios práticos da vida. Não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com algum irmão ou irmã mais velho que esteja planejando uma viagem à Terra Santa ou com familiares que cuidam dele ou dela. Seu simples ato de compartilhar pode evitar dificuldades desnecessárias e tornar a peregrinação verdadeiramente transformadora. Agora clique neste próximo vídeo para aprender sobre as 7 bênçãos ocultas que a Bíblia promete àqueles que honram seus pais mais velhos. Vejo você lá e que Deus abençoe e proteja todos os seus caminhos. Como nos lembra o belíssimo Salmo 121, que tem consolado viajantes por milhares de anos: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Essa promessa nos acompanha onde quer que vamos, lembrando-nos de que, mesmo quando nos aventuramos para longe de casa, jamais estamos fora do cuidado amoroso de nosso Pai Celestial. Viajar depois dos 70 anos pode apresentar desafios únicos, mas também oferece oportunidades extraordinárias de vivenciar as Escrituras de forma tangível e renovar nossa fé. Com sabedoria, planejamento e confiança em Deus, você pode embarcar nessas viagens sagradas com segurança e significado, criando lembranças e experiências espirituais que perdurarão para sempre. Talvez você se pergunte se realmente vale a pena enfrentar esses 8 perigos. A resposta está na vida de inúmeros peregrinos mais velhos que retornaram da Terra Santa com testemunhos transformados e uma fé renovada. Como o idoso Simeão, que esperou toda a vida para ver o Messias e finalmente pôde declarar: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas capítulo 2, versículos 29 e 30. Que suas viagens, sejam elas próximas ou distantes, sejam sempre guiadas pela sabedoria divina e protegidas por sua mão poderosa. E lembre-se, como disse Jesus: e certamente estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Essa promessa se estende a cada quilômetro do seu caminho, a cada cidade que você visitar e a cada experiência que você viver em suas viagens depois dos 70. Amém.